Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano, esse é o canal USA for You, com mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje nós temos a ilustre presença do Ronaldo e vou fazer uma entrevista com ele. Ele vai contar um pouquinho pra gente a trajetória dele. Você mora nos Estados Unidos há quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então ele vai contar um pouquinho pra gente a trajetória dele, como foi vir para os Estados Unidos, como é que ele conseguiu vir parar nos Estados Unidos e viver aqui hoje de maneira legal. E também nós vamos ouvir um pouquinho de moda de viola, porque é um violeiro dos bons. Então, você está nos Estados Unidos há 4 anos e meio. De que lugar do Brasil que você é? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Eu tenho família lá em Uberlândia. Quente lá? Não, não é muito quente não. É altitude boa, né? Lá tem É. 1000 metros de altitude, então é um lugar que não é tão quente. Tem noites frescas. Comparado com Iowa ou não? O Ronaldo ele mora aqui no estado do Iowa, nós moramos ao redor de uma cidade chamada Des Moines, que acaba sendo a capital, né? Des Moines é a capital do estado do Iowa. E fala pra gente, o que você fazia lá no Brasil antes de vir para os Estados Unidos? Qual que é a sua profissão? Quem que é o Ronaldo? Conta um pouquinho, quem que é o Ronaldo? Eu sou engenheiro agrônomo, nasci em Uberlândia, fui criado em família de agricultores, meu pai é pecuarista. Ah, Depois que eu me formei em agronomia, morei em vários lugares do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Goiás. Voltei para Uberlândia e depois eu vim para cá. Mas enfim, trabalhei 9 anos, ou quase 10 anos mais ou menos, no Brasil como engenheiro agrônomo, antes de vir. Empresas de cana-de-açúcar, multinacionais de sementes e outras coisas também, uma startup no Brasil. Depois eu vim para cá. Tá. E como surgiu o interesse em vir para os Estados Unidos? Da onde que vem isso? Na verdade, dessa etapa agora que eu estou aqui, é fruto de um intercâmbio que eu fiz em 2006, 2007, durante o período da faculdade, que eu tranquei a faculdade. Eu fazia uma federal na Federal de Uberlândia, teve uma greve, por um motivo eu decidi aplicar para o intercâmbio e depois desse intercâmbio, aí decidi voltar. Mas voltando para o intercâmbio, porque eu decidi fazer, foi mais para a questão de profissionalização, fazer estágio, melhorar o inglês. Eu já fazia aula de inglês, né, em cursinho normal, 2 vezes por semana, 1 hora e meia, tradicional que todo mundo faz. Tinha um rapaz que tinha voltado dos Estados Unidos, que estava na minha turma de agronomia, que tinha feito intercâmbio. Então ele meio que despertou esse interesse e falou, é uma opção, posso tentar. E, tipo assim, né, eu era jovem também, pode ser divertido, né, também sair do país, morar fora, morar sozinho. Eu morava com meus pais, porque meus pais são de Uberlândia, moram lá, e a faculdade era em Uberlândia também. Então decidi aplicar para o intercâmbio nesse período de greve, por essa questão profissional, inglês e experiência de vida. Então apliquei para o intercâmbio, fui aprovado. É um intercâmbio na área de agricultura pela Universidade de Minnesota, em Minneapolis. Existem vários trabalhos que você pode fazer nesse intercâmbio. Você pode aplicar para trabalhar em fazenda, ou fazenda de gado de leite, ou fazenda de grãos, ou você pode aplicar para trabalhar em greenhouses, que é coisa de paisagismo, mas é tudo dentro da área de agricultura. E tanto agronomia, veterinários também, Certo. por exemplo. Quando eu apliquei, eu fazia agronomia, mas minha família é pecuarista, tem tio que já teve gado de leite. Quando eu apliquei, porque era mais fácil ser selecionado, eu apliquei focado em pecuária, no gado de leite. Ok. Foi quando eu fui aprovado, fui escolhido por esse agricultor que tem a fazenda de leite no Texas, em 2006. Uma fazenda muito grande. Na época ele tinha 3.200 vacas em lactação, ou seja, tirando leite todo dia de 3.200 vacas lá no Texas. E já tinha também uma parte grande de agricultura, então dava para aprender bastante coisa na minha área, tanto na área de animais e tal. Trabalhei lá por
de 8 a 10 meses, em 2006. A maneira que o programa funciona você tem que, quando você aplica, você tem que, primeira coisa, trabalhar em algum lugar. Você pode ficar só nesse lugar trabalhando, ou você tem a opção de passar um semestre na Universidade de Minnesota, fazer alguns cursos dentro da área de agricultura, de agronomia ou agronegócios, tudo, engloba várias coisas. E essa opção você tem que pagar para estar na faculdade, né, por créditos, que é igual o modelo que é aqui, que você compra os créditos, cada classe tem um valor de créditos. Nada que conta para o currículo oficial, nem daqui nem do Brasil, mas apenas um curso para você, uma opção de aprendizado, conhecimento e experiência. Eu decidi fazer isso, saí da fazenda do Texas, aí eu fui morar em Minneapolis, em St. Paul, na verdade, né, que é Twin Cities, né, são duas cidades juntas. O campus é em St. Paul e trabalhei, aí eu consegui um trabalho no laboratório de trigo, de pesquisa de trigo da universidade. Enquanto eu estudava, por lei, eu trabalhava 20 horas por semana. Fiquei esse período de um semestre estudando e trabalhando por 20 horas. Depois que terminou o semestre, aí eu podia trabalhar full time. Eu decidi entrar em outra empresa, fui trabalhar numa greenhouse, que tinha mais opções de fazer hora extra e fazer um pouco mais de dinheiro na época, né? Queria juntar dinheiro para voltar para o Brasil também, pagar o que eu tinha dispensado, que quando eu vinha, eu vendia, eu tinha um carro, um carrinho pequeno para ir para a faculdade, eu vendi ele para conseguir pagar a despesa de avião e visto e tudo. Então eu tinha a meta de juntar o dinheiro para comprar um outro carro quando voltasse. Aí saí, trabalhei na greenhouse, voltei para o Brasil, voltei para agronomia, me formei, aí fui trabalhar em usina de cana-de-açúcar, na área de campo. Depois eu fui para a multinacional Monsanto, trabalhar com pesquisa, semente, uma estação de pesquisa. Depois eu fui para uma startup com sementes de sorgo, uma questão de sustentabilidade, produção de etanol com sorgo e biomassa, para a produção de energia com sorgo também. Nesse período eu já estava meio assim que possivelmente essa startup podia não ter longevidade. Foi quando eu entrei em comunicação com o cara que tinha me contratado, que a gente tinha se tornado bons amigos também, a gente de vez em quando conversava esporadicamente, e aí, como que tá, tudo bem? Que foi o meu ex-patrão do Texas. E perguntei se ele soubesse de alguém que eu já estava casado na época, se ele soubesse de alguém que tinha interesse em um agrônomo, tanto para campo ou outra empresa, se ele soubesse que eu estava interessado em voltar. E ele falou, eu tenho interesse, vamos estudar o que a gente aplica. Tá, então segura aí por enquanto. Vamos falar um pouquinho desse estágio. É um programa, você fala do intercâmbio. Como que é mais ou menos isso? Explica pra mim um pouquinho isso, assim, porque geralmente a visão que a gente tem de intercâmbio é aquele negócio de você pega a criança ou o adolescente e manda ele para o país, ele vai estudar um ano lá e vai ficar lá um tempo, ele aprende inglês, tem a oportunidade de aprender um pouco da cultura e depois ele volta para o Brasil. No seu caso foi um programa dentro da universidade, mas explica um pouquinho como é que, aonde você achou isso, aonde você viu isso, como que despertou em você, não é despertou a palavra que eu quero usar, aonde você encontrou esse programa? Você foi atrás do que para poder encontrar esse programa? Na verdade, eu não foi ativamente eu procurando o programa que encontrei, mas, sei lá, uma sorte do destino, de repente, porque tinha um professor da veterinária na Universidade Federal de Uberlândia, que é americano, e ele tinha se formado na Universidade de Minnesota, então ele acabou virando uma conexão com a Universidade de Uberlândia e a Universidade de Minnesota para, recrutar estudantes que tinham interesse. Então ele recrutava, ele meio que tinha um programa, oferecia, né? Recrutava assim na questão de quem tiver interesse, falava com ele, ele fazia o meio de campo. Ele também tinha uma escola de inglês, né? Já tinha se aposentado da universidade, tinha uma escola de inglês lá em Uberlândia. E foi assim, aí, como eu falei, né? Tinha um cara que já tinha feito um intercâmbio, que voltou, quando ele voltou, ele caiu na minha turma. E aí ele contava da experiência dele, então foi... E esse tempo que você trabalhou lá no Texas e na greenhouse, etc., foi remunerado? Você ganhava dinheiro? Um trabalho normal? Um trabalho normal. Com esse visto, é um visto que chama J1, você pode tanto estudar quanto trabalhar, como um americano normal.
paga imposto e tudo. Não Você tem a limitação da hora que, por exemplo, tem o visto F, né? Visto de estudante não tem convencional. limitação de hora. Ok. Alguns vistos, como pessoa que faz, de repente, doutorado, eles têm alguma limitação. E esse visto não tem, especificamente, não tem limite de... E esse visto foi sugerido, então, pelo próprio programa. Quando você ingressou no programa, o programa foi atrás de conseguir para você esse visto específico que é da família do Jota. Isso. É isso. Todo mundo que vem por esse programa entra com esse visto. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que quem está lá do outro lado da tela vai ter essa mesma curiosidade que eu. Você não precisa elaborar, mas eu gostaria que você sinalizasse, pelo menos para tirar a ansiedade do pessoal. É caro você entrar nesse programa para vir para cá? Você falou que vendeu um carro lá, um carro pequeno que você tinha, mas é caro. Tudo bem que mudou, muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas diz aí, como é que foi? É um negócio caro? Ou é relativamente acessível? Como é que é? Na época que eu fiz, em 2006, total que eu gastei entre ir para São Paulo, tirar o visto, aplicar as taxas, você tem que pagar, antes de entrar tem que pagar uma taxa de plano de saúde, né, que essas coisas são caras, a passagem para vir e a passagem para voltar também, mesmo que eu não fosse usar ela, que é uma questão de imigração deles achar que a gente vai ficar por aqui. Sim. De ter essa passagem de volta, então tudo o pacote eu acho que gastei R$10.000 em 2006. Então, o número de hoje não sei quanto que isso daria. Mas eu não vou te perguntar quanto que estava a taxa do dólar naquela época, mas depois a gente pode dar uma olhada, né, no histórico e ver mais ou menos, mas também é irrelevante porque o valor não só a relação entre as moedas, mas o próprio valor da moeda muda, né, a inflação aplica, então R$1.000 naquela época valia muito mais do que R$1.000 hoje em dia, né? Assim como o dólar também, $1.000 naquela época valia muito mais do que $1.000 hoje em dia. Tá, e aí você veio, fez o intercâmbio, você ficou quanto tempo no total? O tempo que você ficou aqui durante esse intercâmbio, essa sua experiência? Você falou 8 meses, 9 meses na fazenda do Texas, mais greenhouse? Mais 8, 9 meses, ficou um total de 16, 17 meses. Tá. E o período máximo para esse intercâmbio são 18 meses. 18 meses. E aprendeu inglês, você já tinha uma noção do inglês antes de vir para cá ou não? Eu já tinha, igual eu falei, eu estudava, né? Mas era o suficiente para... Sim, para mim foi. Eu sempre fui, nunca fui aplicado para estudar muito não, mas inglês eu sempre tive certa facilidade na aula de inglês. Aí quando eu vim não tive muita dificuldade, mas foi só praticar e melhorar mesmo a fluência. E como foi, aí é uma curiosidade minha, como foi quando você entrou para fazer o trabalho lá na fazenda, que foi o primeiro trabalho, né? Depois que você veio para a faculdade e tal, você pegou e foi para a fazenda. Eu imagino que seu nível de inglês não era lá grande coisa. Como é que foi para você desenvolver o trabalho no seu dia a dia lá com o nível de inglês que você tinha? Porque a gente não percebe, eu costumo inclusive falar isso para minha esposa. Minha esposa, a Karen, ela nunca estudou inglês na vida dela. E quando ela veio para cá, ela malemar sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje vai meio que aos trancos e barrancos, mas ela evoluiu. A gente que não é ela, a gente vê o tanto de vocabulário, de idioma que ela aprendeu e hoje ela já não tem mais medo, por exemplo, de se virar. Ela não precisa mais de mim, antigamente ela precisava de mim para tudo. E agora não. Então a minha curiosidade com você é, já que o inglês era, tá bom, dava para se virar, mas como foi isso no começo, durante o trabalho? Quais as dificuldades que você teve lá com relação ao idioma, até que você desenrolasse tudo e aprendesse? Na verdade, a história é um pouco engraçada, porque a minha frustração não foi de não conseguir falar inglês. A minha frustração foi porque eu trabalhava numa fazenda de gado de leite, todo mundo era mexicano. Não era o espanhol que era o problema, né? Eu tive que aprender espanhol. Aí no começo era até tipo assim, o pessoal do intercâmbio sempre mandava tipo assim, algumas coisas, formulários para preencher, perguntando como é que tá indo, e o que era bom, o que era ruim. E eu sempre colocava que ruim era que eu não estava praticando inglês, que era um dos meus focos, né? Sei lá, 50% do foco de passar o intercâmbio era a fluência do inglês por causa de motivos profissionais. E não tinha. Os primeiros 3 meses eu fiquei sofrendo, tentando entender e me comunicar com os mexicanos, até que depois de 4 meses comecei a desenrolar e aprender o espanhol.
mas devido ao feedback que eu dei, o pessoal da fazenda, como eu falei, a gente virou amigo, né? E na verdade eles tipo assim, são muito queridos, eram muito acolhedores. Então eles sempre convidavam a gente para passar um domingo na igreja, ou ir jantar na casa deles algum dia, e ter essa interação. E eu comecei a trabalhar mais próximo, dentro da fazenda, na parte de gado, a gente trabalhava num hospital veterinário. Porque como a fazenda é muito grande, tem um fluxo muito grande de vaca que vai e volta, então você tem um time só para cuidar dessa parte de manejo, de rebanho e saúde e etc. Então eu trabalhava como braço direito do veterinário, que era americano. Então eles me puxou para esse lado para eu conseguir essa parte. Então foi uma das metas. E daí foi chegando no final, como eu tinha a opção de ir para a faculdade ou não, eles, na verdade, ofereceram e queriam que eu ficasse trabalhando o período todo lá, porque eles gostavam do meu trabalho e era bom para eles, bom para todo mundo. Mas eu falei, eu ainda preciso melhorar o inglês e o período na faculdade vai ser muito bom para gramática e vocabulário mais técnico, essas coisas, entender. Então foi essa estratégia. Bom, aí terminou o trabalho lá na fazenda, foi para a greenhouse, imagino que tenha sido alguma coisa, mas vamos entrar na parte que interessa. Então aí voltou para o Brasil, terminou a faculdade, foi trabalhar, viajou ao Brasil e resolveu que de repente os Estados Unidos seria uma coisa interessante. E aí, como você mesmo comentou antes, você entrou em contato com o pessoal lá da fazenda, então quer dizer, o networking aí ajudou bastante, o conhecimento que você tinha com o cara. E o que aconteceu? Como é que ele conseguiu trazer você de volta para os Estados Unidos? Qual foi o visto que você pegou na época? Como é que foi essa estratégia de voltar para os Estados Unidos? Então, ele tem um advogado de imigração que sempre trabalhou com ele, inclusive ele é de Minneapolis, advogado, sempre trabalhou com ele nas necessidades dele, de funcionário e etc. E então ele pegou a gente entre e-mails, começou a conversar, eu, ele e o advogado, o que seria uma opção para eu poder vir. E a princípio que a gente pensou, que demorou e durou bastante tempo, que a princípio que a gente estava conversando era de fazer o H1B temporário, porque desde o começo, né, como a gente tem um relacionamento muito legal, eu falei, tipo, eu vou, mas eu sei que eu quero, mas a minha esposa nunca saiu do Brasil. Então, essa é uma incógnita, ela vai ir, pode dar certo, pode não dar certo. Né? A gente tem que estar claro com isso aí. Aí ele falou, então vamos ver esse H1B, porque é um visto de contrato de 1 ano e pode ser uma opção. Aí o advogado deu uma pesquisada e depois de algum tempo ele falou, esse visto está saindo muito para a tecnologia, focado muito nisso aí, é muito difícil conseguir para esse tipo de trabalho e em agricultura conseguir uma vaga para o H1B. A gente pode tentar, pode aplicar, mas a chance não é tão grande. Mas seria, a curto prazo, seria mais rápido tentar esse. Aí ele deu a segunda opção, que seria aplicar para o EB3, que é o visto de trabalho baseado em uma oferta que é feita no trabalho e não tem pessoas para entrar no trabalho aqui nos Estados Unidos e classifica como um green card, né? Já é um residente, já entra como um residente permanente, mas que demoraria mais, poderia demorar de 1 a 2 anos. E eu estava empregado nessa startup, já querendo vir, e falei, para mim tá tudo bem, eu não tenho problema em esperar, se para o empregador, né, para a fazenda que o pessoal que ia me contratar, eles pudessem esperar, tudo bem. Aí foi assim que decidiu seguir esse caminho do EB3. Só para esclarecer para vocês aí, o H1B que ele citou antes é conhecido como visto de trabalho. Então, o EB, os vistos da família do EB, por exemplo, que hoje virou a carne de vaca da imigração lá no Brasil, é o tal do EB2, o NIW, que é aquele que você não precisa do vínculo empregatício, né, o sponsorship, para poder conseguir o EB. E o EB ele já vem, do jeito que você falou, ele já vem concomitante, ao mesmo tempo que você recebe o EB, você recebe já a residência, que é o Green Card. Então, muita gente vem para os Estados Unidos com o visto de trabalho,
é o Kleber. Eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar o link da entrevista que eu fiz com o Kleber. Na época o Kleber estava aqui, ele é realmente da área de tecnologia, ele é programador, e ele estava com o H1B, e é um visto temporário. E aí o Ronaldo está dizendo aqui agora para nós que ele entrou através do EB3 e já veio com o Green Card na mão, embora tenha demorado um pouquinho mais, mas essa é a diferença. E você pode até perguntar, você fala assim, ué, mas o H1B não tem um empregador e o EB também não tem um empregador, por que é diferente? A diferença é que o H1B ele não tem necessariamente um tempo para terminar, mas ele é um contrato de trabalho que assim que terminar você tem que sair do país. Isso. Então encerrou o vínculo empregatício ali, você tem que sair do país. E já o EB3, você obtém ele através do empregador, que ele é quem dá para a imigração, dá garantias de que você vai conseguir se manter porque você tem um emprego, mas você não precisa necessariamente ficar com ele o tempo todo, e quando encerrar o contrato de trabalho com ele, por qualquer razão, você é residente, você vida que segue e vai procurar trabalho em outro lugar, né, vai empreender, enfim. Essa é uma das diferenças fundamentais. E muita gente bate nessa tecla do EB2, então eu queria insistir um pouquinho em falar do EB3 aí. O que você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o EB3? O que é o EB3? Qual é, a partir da sua experiência, obviamente, já deixando claro que ele não é advogado de imigração, e eu tão pouco, então explica para nós aí da sua experiência o EB3, descreve para nós o que é o EB3. O EB3 é um visto de trabalho para residente permanente, baseado em uma demanda de trabalho que existe aqui, que o mercado de trabalho americano não consegue cumprir. Não tem pessoas qualificadas. Então, e a pessoa que aplica para esse trabalho tem habilidades específicas, comprovadas, que conseguem cumprir essa demanda. Não necessariamente igual um visto específico que tem que ser um PhD, um doutorado, um cientista, essas coisas. Você pode ser um profissional experiente que, comprovada a experiência que você atende à necessidade do trabalho, faz-se então o processo. Então, por exemplo, o começo de tudo desse visto é a empresa que quer te contratar postar essa vaga de trabalho no mercado local, regional, tem que comprovar que postou em jornais, internet e várias outras fontes, tem que relatar e documentar entrevistas de pessoas que poderiam ser possíveis candidatos, ou se nem recebeu nenhum currículo, né? Ou os currículos que receberam, tem que guardar tudo isso aí, tudo tem que ficar documentado para o processo. E comprovar que ou não houveram pessoas aplicando, ou as pessoas que aplicaram não tinham a experiência necessária. E aí, devido a não encontrar ninguém durante um período, tem um mínimo também que essa vaga tem que ficar aberta, não lembro quanto tempo, mas após esse período aí você pode já aplicar, começar o processo, né? Aplicar e começar o processo de solicitação de uma pessoa, né? De fazer um sponsor para um trabalhador vir de outro país ocupar essa vaga. Tá. E você sabe quanto que, por exemplo, a empresa, no caso a fazenda, que foi o seu sponsor, o sponsor, pessoal, a tradução literal da palavra sponsor seria patrocinador, mas eu prefiro usar o termo como avalizador. Me ajuda, Ronaldo, porque é o cara que vai se responsabilizar por você, né? Ele fala, ele pode vir porque eu vou dar o trabalho para ele, ou seja, ele vai ter a renda a partir do emprego que eu vou dar para ele. Então é isso que seria o sponsor. Você sabe mais ou menos quanto que custou na época para a empresa, para a fazenda te trazer para cá, do EB em si? Foram $8.600, entre todas as taxas de aplicar e a vaga e as taxas de fazer o processo com o advogado, né, pagar o advogado para preencher todos os papéis necessários e dar o suporte. Foi mais ou menos $8.600 a parte da fazenda. Aí eu tive alguns custos, mas aí na questão de emissão do Green Card, né, a passagem para vir, foi tudo por minha conta mesmo. Certo, certo. E tá, aí você veio para os Estados Unidos e você foi lá trabalhar na fazenda. Quanto tempo porque hoje você ainda trabalha naquela fazenda? Não, eu já saí da...
Tá, e quanto tempo você ficou trabalhando lá naquela fazenda com ele ainda? 1 ano e 8 meses. Tá. E aí você... Bom, aí você já tinha o green card, já não estava mais necessariamente... E essa é a grande vantagem do visto da família dos EBs, né? E aí você arrumou outro trabalho e resolveu mudar para o Iowa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso. Por motivos profissionais e pessoais, decidiu que a gente ia mudar. E tranquilo, é só nessa questão, na época eu até perguntei ao advogado, ele falou, não, você pode, tá tudo bem. Eles falam, tipo assim, às vezes, se você sair em 6 meses, 8 meses, sem nenhum motivo aparente, pode levantar um red flag, né? Levantar uma suspeita de que o processo não tem sido realmente... Que foi fraudulento. Né? Pode ter sido fraudulento. Pode ter sido fraudulento, Tá, e... Bom, aí você está nos Estados Unidos já faz 4 anos e meio. Fala pra gente do Ronaldo nos Estados Unidos. O que você mais gosta? O que você não gosta? Que você... Se a gente puder, obviamente a gente tem que comparar com o Brasil, né? Que pra gente poder fazer chegar à conclusão de uma coisa que você... fala aí pra nós, o que você acha que os Estados Unidos é bacana e o que não é? Bom, o que eu gosto dos Estados Unidos é organização, educação, a questão de escolas e universidades, tudo isso. Educação também do povo, educação no trânsito, educação dentro do mercado, que mais? Estrutura que você paga de imposto, você vê retorno, tem a estrutura do país como um todo, a organização das coisas, das instituições, tudo isso é bem legal, eu gosto bastante. Oportunidades, trabalho, tecnologia, inovação, muitas coisas começam aqui, então você tem a oportunidade de começar um projeto que vai ser implementado em outros países depois, né, começa por aqui, depois vai para outros lugares. Que eu não gosto, o frio. Claro que tem lugares nos Estados Unidos que não é tão frio, né, mas aqui onde a gente mora não é legal, não é a minha parte favorita, mas é um lugar bastante muito bom na questão de saúde, segurança e tudo. Então eu gosto de, às vezes, esquecer de trancar a porta, mas não acordar preocupado que vai ter alguém dentro de casa. Sim. Que é o que eu não gosto, mas não gosto de questão, tem algumas coisas que aqui é mais caro, né, questão de mão de obra, algumas coisas, mas no final é justo, né, por isso que não existe tanta desigualdade. Quando você vai pagar alguma coisa para fazer um serviço que é mais manual, é caro, às vezes você fazer é melhor do que pagar, mas a questão é justo. E o que foi difícil, assim, em termos de adaptação? Você estava comentando comigo um pouquinho ali, antes da gente começar a bater o papo, você falou um pouquinho da questão cultural, né, que a gente, do Brasil é diferente daqui, né? Essa coisa cultural realmente é um choque, né? O americano. Fala um pouco para nós, o que você acha em termos da dificuldade de adaptação, quando vocês mudaram para cá, você, sua esposa, sua família, o que você acha que foi complicado em termos de adaptação? Se foi, né? Às vezes nem foi complicado. Para mim foi um pouco mais fácil pelo intercâmbio, né? Então eu já conhecia, já sabia o que vinha pela frente. Para minha esposa foi um choque maior que ela não conhecia nada. Mas a diferença cultural é grande, né? Tipo, uma parte ruim de estar aqui, estar longe da família. A questão cultural, na questão de amizades é diferente, então no fim a gente acaba ficando mais com brasileiros, mas não porque a cultura americana é ruim, é a cultura deles e não tem nada de errado. Mas a gente nós fomos criados no Brasil, com o nosso estilo brasileiro, mas não o jeitinho brasileiro, né? Deixa claro isso, né? Mas essa questão cultural, mas mesmo assim, tenho amigos americanos que se parecem mais na nossa cultura, e tem americanos que se casam com mulheres brasileiras porque gostam do jeito que nós somos, mas existem outros que são diferentes também, mas assim como é no Brasil, no norte, no sul, centro-oeste, é tudo diferente. Mas a adaptação
como eu falei, para mim foi ok, e essa diferença cultural não me afeta. Como eu falei, então a gente acaba ficando mais com brasileiros na questão de vão fazer um churrasco, né, ou vão tocar uma música, tocar uma música brasileira, né? Não vou tocar uma moto de viola pro americano, ele não sabe nem pra onde que vai. Acha legal, né? Não, que é diferente, mas... Mas não é a praia deles, né? Então, tem essas coisas, né? Então, a saudade da família, essa parte ruim de estar longe do Brasil, a gente mata a saudade com os amigos brasileiros, mas a gente vive com os americanos também, né? Tem um trabalho e tudo, e tá tudo bem. Pra mim, algumas diferenças engraçadas, tipo assim, questão de, vamos falar, médico. Minha esposa vive reclamando, questão de médico, porque no Brasil o médico ele te trata com mais proximidade, né? Quer entender mais seu problema, quer conversar, investigar. Aqui é bem mais frio, né? Chega lá, né? Vê o que é, faz o diagnóstico, dá o remédio e tchau. Não tem muita interação. No Brasil, então, é uma questão cultural do jeito de trabalhar, por exemplo, da medicina, que é bem diferente, né? As enfermeiras têm muito mais atuação de chegar e te avaliar primeiro, o médico só chega lá para fazer o que importa, né? O atendimento dele dura 5 minutos e da enfermeira às vezes dura 10, enquanto do médico brasileiro dura 30, que ele vai te perguntar e conversar muito mais com você. Então, é uma diferença cultural que, se fosse, quando a gente acha um médico que é mais próximo do estilo brasileiro, é aquele que a gente começa mais a visitar, por exemplo, né? E, bom, agora você não está mais trabalhando na fazenda, você não está trabalhando mais na greenhouse. O que você faz hoje? O que o Ronaldo faz aqui no Iowa? Para vocês entenderem um pouquinho, o Iowa, tudo bem, ele é engenheiro agrônomo, como ele falou no começo do vídeo. O Iowa, ele está numa região aqui dos Estados Unidos das grandes planícies, né? Então aqui não tem montanha, você viajar aqui para todo lado, Illinois, Iowa, acho que o Nebraska também, né? Nebraska também é plano, é tudo plano. Dakota do Norte, Dakota do Sul, parece o Mato Grosso, é uma planície. Então, e aqui o forte da economia dessa região aqui é a economia agrícola, né? O agribusiness que a gente fala no Brasil, que tem muito milho, soja. O que mais tem por aqui? É mais ou menos isso. Maria, milho, soja, tem muito, aí animal tem muito porco, né? Mas é tudo... E eu fui para o Kansas, Kansas a semana passada para fazer um treinamento e eu percebi que lá tem muito boi, né? Tem muito boi e aí já vê mais trigo de inverno, por questões climáticas. Então, obviamente, o Ronaldo está no Iowa hoje. O Stefano caiu de paraquedas aqui, mas o Ronaldo está no Iowa hoje por questões profissionais. E o que você faz hoje da vida? O que o Ronaldo faz hoje da vida? Eu trabalho com uma startup que está na área de biológicos, tratamento de semente ou biológicos misturados com algum outro produto que ajudam a planta em combater estresse, essas coisas. Então, eu ajudo agricultores, ajudo o pessoal em área comercial na parte técnica e a principal função que eu tenho feito nos últimos 3 anos, que é algo, igual eu comentei, né, de tecnologia e inovação, que está começando aqui, já tem um pouco na Europa, em outros lugares, mas aqui está sendo o carro-chefe por enquanto, que é a questão de carbono, geração de crédito de carbono na agricultura, através de práticas sustentáveis, algumas práticas implementadas na agricultura que sequestram carbono ou evitam a emissão de gases de efeito estufa, como calcular e como ajudar o agricultor a implementar essas práticas. Trabalho então um pouco como consultor para eles como fazer essas coisas e qual caminho seguir, e temos um programa então de crédito de carbono que o agricultor entra no programa, faz as práticas e através disso começa a gerar crédito de carbono. Tá, aí uma pergunta interessante aqui agora que me ocorreu para o pessoal também entender. Você teve que, porque você é engenheiro agrônomo, você teve que de alguma forma adaptar o seu currículo, não é o currículo que eu quero falar, o seu diploma, a sua especialização para poder atuar nesse segmento aqui nos Estados Unidos? Como é que foi isso, essa parte acadêmica, essa transição da parte acadêmica? Teve alguma coisa técnica que você teve que fazer? Não, aqui para agrônomo não existe esse problema. Tem um caminho que você pode percorrer ele se tiver interesse
para quem é agrônomo e quer vir, que chama CCA, que é um programa de Crop Advisor, Certified Crop Advisor. Você se torna é tipo um OAB para quem é advogado. É uma prova que você faz pós-graduação que te dá um certificado que você é uma pessoa capaz de estar no campo identificando pragas e fazendo recomendações de produtos químicos e manejo da cultura. A profissão de engenheiro agrônomo ela é muito ampla no Brasil. Aqui, não sei se você já falou isso no seu canal, mas quando você vai na faculdade, geralmente você tem um major e um minor, né? Então você vai e faz, então, por exemplo, você tem um major em agronomy, aqui não é a mesma formação do engenheiro agrônomo no Brasil. O major em agronomy aqui é bem focado na questão da cultura, de manejo, de aplicações, inseticidas, herbicidas, né? Conhecer a praga, a doença, o solo e etc. No Brasil você faz tudo, você faz a praga, a doença, o solo, animais, construção, por isso chama engenheiro, né? Você faz matemática, química, física, você tem uma noção de, enfim, de várias coisas, até um pouquinho na área de zootecnia e veterinária, né? O básico. Então é diferente, mas para quem quer uma certificação aqui, para falar que você tem alguma coisa aqui na área de agronomia, tem o CCA. Mas para você trabalhar em uma empresa, até vamos falar, melhoramento, pesquisa, tem muitos agrônomos no Brasil que estão aqui, mas que não necessitam desse CCA, por exemplo, se você estiver na pesquisa. Esse CCA é mais focado para quem trabalha com o agricultor, fazendo recomendações agronômicas. Eu provoquei essa pergunta porque muita gente às vezes entra em contato comigo e fala a questão de poder obter a certificação aqui. O cara foi na faculdade lá no Brasil, fez a faculdade, depois fala assim, meu diploma não vale nada nos Estados Unidos. E essa parte, uma hora eu vou fazer uma pesquisa e vou fazer um vídeo específico sobre isso, pessoal, porque aqui nos Estados Unidos, em geral, obviamente eu não estou falando que todas as situações são assim, mas em geral, quando não é o que nós chamamos de profissão regulamentada, o que é uma profissão regulamentada? Médico, por exemplo. Se você é médico, você precisa ter passado pela faculdade de medicina, então não tem como você adquirir o conhecimento através dos livros e se tornar um médico. Da mesma forma, algumas profissões como dentro da área de engenharia, né? Um engenheiro de materiais que vai construir pontes, esse tipo de coisa, vai pôr lá, então aí são profissões regulamentadas. A própria advocacia aqui tem a questão do bar, né? Que como a OAB no Brasil. Agora, para todas as outras profissões que não são necessariamente regulamentadas, na área de finanças, não necessariamente na área contábil, minha área, economia, administração, marketing, enfim, todas as outras áreas que você pensar, a sua experiência ela conta. Então, quando você vai procurar um emprego, eles vão dizer para você assim, se é um cargo um pouco mais elevado, eles vão falar para você ou uma formação acadêmica ou tantos anos de experiência na área. Isso. Então acaba trocando aí a falta da formação acadêmica pelos anos de experiência e atuação naquele determinado segmento. No caso específico do Ronaldo, assim como no meu caso também no que eu trabalho hoje, o que acontece é nós tínhamos a experiência, nós tínhamos a formação acadêmica, então acabou juntando o útil com o agradável. O meu ponto todo disso é que não pense que o fato de você eventualmente não ser formado ou de você não ter lá, o EB3 ele pode ser uma alternativa para você se você tem a experiência no negócio. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Então é uma questão mais... Aí vamos tentar agora fazer um fechamento aqui, Ronaldo, para os pontos mais importantes. Então, primeiro, existem programas que estão disponíveis aí, nós não vamos listar os programas, mas é só para abrir a cabeça de vocês. Talvez existem programas através das universidades que você que está aí no Brasil estudando, está fazendo faculdade, tem um interesse, tentar ir atrás e ver. E pelo que o Ronaldo falou aqui no começo, que ele vendeu um carro e teve algumas despesas ali, se a gente pensar, talvez o valor do carro não é um valor muito fora do normal, como por exemplo seria para você pedir um EB2 da vida, que custa por volta do que de 25, 27 mil dólares hoje. É uma coisa aí, é totalmente fora, você vai pagar 120, 150 mil reais num visto. Você vai falar, um carro, quanto que está um carro hoje no Brasil? Sei lá,
É mais ou menos esse, né? Não, talvez um carro menor, talvez seria justo, você acha, falar entre 30 e 50 mil reais, mais ou menos? Já é um valor que não é tão fora da possibilidade. Então, programas têm isso, desenvolver o networking. Com certeza. Né, desenvolver networking. Muitas vezes as pessoas me perguntam, esse é um segmento que eu estou avaliando agora, o currículo aqui nos Estados Unidos ele é construído de maneira diferente do currículo no Brasil. Então, no Brasil a gente põe lá a lista das coisas que a gente sabe fazer, e aqui nos Estados Unidos é mais, dependendo da posição dentro da empresa, é óbvio, mas é mais as coisas que você, a sua experiência, coisas que você beneficiou, que você atingiu, os resultados que você atingiu dentro da empresa que você trabalhava. Então, muita gente tem essa dúvida, por exemplo, você acha que o LinkedIn, só lembrando também, o LinkedIn é o Facebook profissional. Né? O LinkedIn é uma plataforma de mídia social, de rede social, onde você se relaciona profissionalmente com outras pessoas, empresas, enfim. Você acha que o LinkedIn poderia ser uma alternativa, de repente, para a estratégia de alguém que tem interesse em vir para os Estados Unidos, lá do Brasil? Eu acredito que sim, tem muita conexão. Eu já consegui trabalho através do LinkedIn. Eu acredito que sim. O meu amigo Kleber também, que eu pus o link lá atrás, eu vou deixar também na descrição do vídeo, o Kleber também, ele conseguiu o trabalho dele através do LinkedIn. Tinha esse detalhe de poder, porque não basta, isso é importante, entre em contato comigo através do meu Instagram, vou deixar também na descrição aqui, corre lá, me segue, e fica mais fácil da gente conversar, inclusive. Não basta você traduzir o seu currículo lá, você precisa transformar ele para ele ficar atrativo para o mercado americano, que é totalmente diferente. Com certeza. Até o vocabulário, né, a forma que você fala, não adianta colocar no Google Tradutor, senão algumas coisas não fazem sentido. E depois disso, eu posso dizer para vocês, pessoal, como ele estava contando a experiência dele com relação à obtenção do EB3, quando ele falou que a vaga tinha que ser postada e a vaga tinha que ficar aberta por algum tempo, e aí o sponsor, né, o cara que vai trazer você para cá, ele precisa provar para o Departamento de Trabalho, porque esses vistos eles são regulamentados pelo Departamento de Trabalho. Né? A imigração ela só processa a petição. Então, por exemplo, o Departamento de Trabalho ele determina que pode trazer o profissional para o país, e ele manda essa mensagem para a imigração só entra lá e faz o processamento. Então a imigração é o que menos vai te atrapalhar na questão do EB3. Mas o importante esqueci o que eu ia falar. É importante vocês terem a ciência que hoje o mercado de trabalho americano está passando por uma terrível crise de não encontrar trabalhadores. Lá onde eu trabalho, a gente contrata empilhadeiristas e pessoas que trabalham lá na linha de produção, e nós simplesmente não conseguimos encontrar as pessoas para trabalhar. Então, para trazer pessoas para atuar nesses segmentos, talvez não no ramo da empilhadeira, lá para pilotar a empilhadeira, mas o que eu quero dizer para vocês é que corram atrás, porque tem muito trabalho aqui hoje nos Estados Unidos e pouca gente para trabalhar. No fim, não é fácil conseguir uma maneira legal para entrar. Muitos amigos meus me procuram e perguntam, né, como que eu consegui, o que eles poderiam fazer. E a questão no meu caso, né, é o trabalho que eu fiz no passado, 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, que geraram frutos de conseguir essa conexão, de voltar de forma legal. E hoje eu sou uma pessoa, um profissional normal, né? Sigo minha carreira aqui sem me preocupar com visto ou com nada. Mas a questão é sempre você fazer seu caminho, encontrar alguém, ou fazer um estágio, ou vir na universidade, por exemplo, na área de agronomia. Eu tenho amigos que vêm, fazem mestrado na universidade, conseguem uma bolsa remunerada, né? Ganha pouco, mas você fica lá na faculdade, faz trabalhos de pesquisa no campo, conduz esse trabalho, trabalha para a universidade nesses trabalhos, estuda e ainda tem uma bolsa. E muitas dessas pessoas depois aplicam para uma extensão de trabalho, conseguem ficar aqui mais tempo, aí acha e começa a fazer um bom trabalho e acha alguém que está disposto a fazer um sponsorship, ou, enfim,
uma coisa puxa a outra. Então a questão é sempre achar meios legais que você consegue vir, né, para começar. E difícil de falar que já vai começar como um profissional e já sair, né, pegar do jeito que estava. Quando eu comecei mesmo a trabalhar na fazenda, não era um cargo que eu atuava, que estava tipo, já ao nível da minha experiência. Eu poderia fazer coisas melhores, mas foi ótimo, foi uma maneira de começar, não, foi o jeito que eu comecei. A estratégia era ficar lá no longo prazo, mas devido a questões pessoais a gente saiu, mas enfim, trabalhava bastante também, né? Então, muita gente vê a vitória, mas não vê o caminho que você percorre antes para chegar onde você chegou. Então, tem que criar seu caminho. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Nós estamos aqui na casa dele hoje. Ele tem esse estúdio bacana aqui e vai tocar uma moda para nós, né? Vai tocar uma moda para nós. Mas eu queria agradecer você a disponibilidade de fazer essa entrevista. E é isso, pessoal. Eu queria, na verdade, a mensagem aqui por trás dessa conversa, desse bate-papo, existem possibilidades que eventualmente a gente não ouve falar aí no Brasil, a gente não ouve falar aqui. Esse visto que o Ronaldo ele conseguiu, que trouxe ele para cá hoje, ele vive aqui, já está rumo à cidadania, né? Quando você vai obter o seu direito a pedir a cidadania? A partir de maio do ano que vem eu tenho o direito de pedir. A partir de maio do ano que vem já pode aplicar. Não precisa necessariamente aplicar, mas se quiser já pode, para se tornar um cidadão americano. Já pode votar, já pode ser eleito, já pode virar político, pode fazer um monte de coisa. Então existem esses caminhos e é o que eu costumo falar para as pessoas. Às vezes as pessoas falam, eu vou ficar legal mesmo, mas tem tanta oportunidade, tem tanta opção. E esse visto que ele conseguiu, o EB3, é o que muita gente fala aqui no YouTube, que você vem trabalhar no McDonald's e consegue o EB3. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Obviamente eu não estou tentando diminuir a questão da profissão e nem aumentar muito o trabalhador do McDonald's, porque a gente sabe que o trabalho lá é relativamente simples, né? Mas isso é para também vocês desencanarem um pouquinho dessa história do diploma, né? Para desencanar um pouquinho da história do diploma. Ele trabalha... quantos empregos você já teve aqui? Esse vai ser o terceiro. Esse é o terceiro emprego. Ele trabalha fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele aprendeu, trocou de empresa. Ou seja, as empresas contratam brasileiros, então não tem aquele problema da síndrome de vira-lata, eu sou brasileiro, não vou me contratar. Esquece disso. O que vale é a sua ética de trabalho. Isso aqui nos Estados Unidos tem muito valor e aposto que foi uma das razões pelas quais o fazendeiro ele concordou em sponsor você. A ética de trabalho é você ir lá e o tempo que você está lá, você não enrolar, você mostrar que você está trabalhando mesmo, que você veio para o que deve e é. E é isso que você falou, Ronaldo. Eu acho que isso é o importante, é você plantar a semente para o futuro, né? Quem quer ser gerente tem que entrar, fazer o que tem para fazer e depois crescer dentro da organização. No seu caso foi vir e tentar ficar dentro do país. E hoje estamos aqui no Iowa nos preparando para mais um inverno maravilhoso que está chegando aí, está na esquina já, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, quero saber a sua opinião. Se você tiver alguma pergunta, por favor, deixa aí embaixo. E chega de prosa, vamos ver se vamos tocar.